Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Espero que todos estejam me escutando bem. Peço só, por favor, para os nossos colaboradores aqui, o Carlos, nosso coordenador de suporte, se me informa. Dá para me ouvir bem, Carlos? Sim, tá tudo ok. Então, tá bom. Então, pessoal, nós vamos começar o nosso cronograma de treinamentos. O meu nome é Juan Garay. Eu sou o gerente comercial aqui da Farol Software. Hoje nós vamos começar, então, esse cronograma de treinamento do Afinco. Tá? Os treinamentos eles vão ser online, preferencialmente às quartas-feiras e também preferencialmente às 8 horas da manhã. Foi divulgado, então, já o cronograma, né, de treinamentos com datas até maio. E este aqui realizado hoje, e depois teremos um no dia 2 de abril, referente a cadastro de produtos, um no dia 16 de abril, referente a pedido de compra, e em 7 de maio, sobre a entrada de nota fiscal, e também a nota de compra, né? Depois, em breve, nós vamos divulgar os próximos treinamentos, as próximas datas, tá? E de preferência aí de todo o segundo semestre. A gente também conta com a colaboração daqueles clientes que desejam fazer alguma sugestão. Podem entrar em contato comigo, podem entrar em contato com o nosso suporte, tá? Nós temos uma sequência de assuntos, mas a gente pode, sim, avaliar conforme vêm os pedidos, né, para ver se a gente pode especificar um pouco mais algum assunto ou outro. Reforçamos, então, que esses treinamentos são uma ótima oportunidade para todos vocês que usam o Afinco no dia a dia, poder aprimorar os conhecimentos, as habilidades e se manter atualizado com novos recursos do sistema. O Afinco é um sistema de gestão grande, é um sistema que atende diversos segmentos, desde empresas pequenas até empresas grandes. Então, nós temos uma série de recursos dentro dele, e a gente sabe que muitas vezes, no dia a dia, não tem como ficar sabendo de tudo que acontece, tá? Então, esses treinamentos são bem importantes para isso. Nós pedimos também que vocês sempre colaborem divulgando o treinamento para os demais colegas da empresa que precisam participar, tá bom? E aqueles que não receberam um e-mail com o cronograma de treinamento também podem entrar em contato com nós pedindo para atualizar os seus e-mails, tá bom? O Afinco, então, rapidamente, vamos passar para o Gabriel começar a apresentação. Eu só vou fazer uma retomada de alguns dos principais recursos do Afinco, sabemos que tem muitos, né? Eu vou reforçar um pouco alguns para caso, né, alguém não sabia que o Afinco podia controlar tal ou tal informação, né? Eu vou dar uma repassada aqui rápida, mas no dia a dia, nos treinamentos, aí quando principalmente o Gabriel fizer, né, nós pretendemos fazer um treinamento bem detalhado, tá? Todos eles aí em torno de 1 hora, não queremos passar disso, tá? Para não atrapalhar o trabalho de ninguém. Então, o Afinco, ele está preparado, está habilitado para trabalhar com nota fiscal eletrônica, com cupom eletrônico, temos o TEF também, uma obrigação aqui do nosso estado, MDFE, temos SPED fiscal, temos SPED PIS, COFINS, REINF, ESD, ECF, E-Social, registro online de boletos, talvez é uma coisa que foi divulgada, mas ainda muitos clientes acho que não usam, né? Não precisar gerar arquivo ao final do dia e mandar para o banco, pode ser feito online direto dentro do Afinco. Temos ordem de produção, bom para aquelas empresas que têm algum tipo de produção, rastreabilidade também, DRE de centro de custos, validação de notas do Afinco com a Cefaz, validação financeira com contabilidade, integrações com contabilidade, integração com folha de pagamento, SIAP com integração com SPED, depreciação com integração com SPED, contabilidade, integração com balanças, temos emissão de notas em lote, gerenciamento de rotas, orçamentos, aplicativos para vendas externas, emissão de etiquetas, controle de várias filiais,
e retorno de cartões de crédito, né, do débito via arquivos. Claro que se eu for ficar falando aqui, vamos longe, né, na quantidade de recursos que ele tem. Então, eu só repassei alguns. Tá aqui na reunião também o Carlos, que é o nosso coordenador de suporte, e também está o Gabriel, que é o nosso técnico principal aqui do Afinco, tá? E eles, a partir de agora, que vão conduzir a reunião. Todos aqueles que querem fazer alguma sugestão, que querem perguntar alguma coisa, tem o chat ali embaixo. Se todos olharem no canto direito, tem uma caixinha de texto, e clicando nessa caixinha de texto, vocês podem escrever ali alguma dúvida que vocês tenham, e o Carlos e o Gabriel vão monitorando e, na medida do possível, vão respondendo para vocês, tá bom? Então, a partir de agora, desejo a todos um bom treinamento e passo a palavra ali para o Carlos ou para o Gabriel. Bom dia, pessoal, tudo bem? Tá. Esse ano vai ser o primeiro treinamento de muitos daí, já estamos programando, como o Juan comentou, tá? Vou reforçar, a gente fica à disposição, se vocês tiverem algum tema específico, algumas questões específicas de vocês, podem repassar para nós aí, para o Juan, para mim, para o Gabriel, no chat, para o pessoal, para a gente estar colocando junto no cronograma de vocês aí, para apresentar para vocês nos próximos treinamentos, tá? Então, eu vou passar aí para o Gabriel, tá? Gabriel, pode iniciar o treinamento. E alguma dúvida, é só chamar no chat. Perfeito. Bom dia a todos. Eu sou o Gabriel aqui do suporte, então, hoje eu vou estar acompanhando e mostrando para vocês, né, o nosso tópico de hoje, que é o cadastro de clientes e fornecedores, tá? Eu vou estar compartilhando a minha tela aqui. Então, a gente já começa aqui o treinamento com a tela inicial aqui do sistema Afinco, né, onde a gente vai ter, né, esses módulos aqui, né, a gente chama de módulos, né, então, que seria tabelas gerais, estoque, cupom fiscal, financeiro, entre outros ali, né, esses aqui são os mais usados, né. E aqui dentro desses módulos a gente tem, né, infinitas ferramentas e funcionalidades ali dentro, né. Lembrando que o cadastro de cliente e fornecedor, ele tem vários caminhos dentro do sistema para você poder acessar essa tela de cadastro, tá? Cadastro e consulta, né? Então, se a gente for aqui pela tabelas gerais, pelo modo tabelas gerais, a gente vai ter um caminho aqui, que é o em cadastros, e aí cliente / fornecedores / associado, né? Se eu for, por exemplo, aqui por estoque, também vou ter, né, aqui no menu cadastros, também vou ter a opção lá, ó, cliente e fornecedores associados, tá? Então, dependendo da tela que vocês estiverem trabalhando dentro do sistema, vai ter a opção, né, para você entrar nessa parte de consulta ou de cadastro do cliente fornecedor, tá? Principalmente nas telas de nota, de cupom fiscal, você também consegue fazer isso. A gente já entrando aqui nessa tela, ela vai ser essa telinha aqui, tá? Que é a parte de cadastro. Para a gente começar, então, essa parte aqui, eu vou começar mostrando para vocês como fazer um cadastro, né? E o que a gente precisa de, né? É obrigatório aqui nesse cadastro, principalmente para fins de nota fiscal, né? Hoje no suporte a gente vê muitas rejeições nas notas fiscais, né? Quando o usuário está fazendo a emissão da nota, por exemplo, e algumas dessas rejeições, né, a grande maioria, às vezes, é por parte de falta de informação no cadastro do cliente, né? Então, acho que o nosso ponto principal hoje é entender quais campos aqui a gente realmente precisa para a emissão da nota fiscal, tá? É muito importante essa parte. Para a gente começar aqui a cadastrar um cliente, a gente vai ter esse campo do código. Se a gente for passando de campo em campo aqui dentro do sistema, ele sempre vai ter uma legenda aqui embaixo, que vai ajudar vocês a dizer qual tecla e o que você pode fazer ali para gerar um número. Ele vai te dar
uma ajuda aqui, vamos dizer assim, né? Então, a gente já pode ver aqui embaixo que vai ter, ó, um F2, que é consulta de fornecedor, onde vai poder consultar os cadastros, né? O F3 para gerar um código, que é o que seria para gerar um código de cadastro para esse cliente ou fornecedor, e o F4 para poder estar fazendo uma consulta do contribuinte no Cefaz, que aí é um cadastro quando é feito pelo CNPJ, e em seguida eu vou mostrar para vocês como é que é feito, tá? Então, a gente fazendo um cadastro manualmente aqui, seria, então, a gente precisaria criar um código primeiro no F3. Aí ele vai seguir um sequencial a esse código. A gente vai botar aqui o nome, né, da pessoa ou da empresa, né, no campo ao lado. Vai selecionar se essa empresa vai ser, ou essa pessoa vai ser física ou jurídica, né, CPF ou CNPJ, e vai informar ali, né, conforme for, o CPF ou o CNPJ da empresa. Tá? Aqui no lado, a gente já tem para escolher, né, se vai ser cliente, fornecedor, né, ou no caso, associado aqui, que, né, a maioria das cooperativas hoje tem, né, a parte dos associados, né. Deixa eu completar aqui o CPF, faltou um número aqui. O interessante é que quando você informa um campo e falta alguma coisa, eu já tinha informado um número a menos no CPF, fui tentar passar para o outro campo, ele já me avisou que está incorreto o CPF, né? Então, o sistema sempre vai estar ajudando vocês, né, a completar o cadastro. Ele também já me avisa aqui que já tem, ó, um cliente já no outro código com esse CPF já criado também, ó, né? Então, já tem um cadastro com esse CPF já criado. Então, o sistema ele sempre vai estar avisando, né, e auxiliando vocês. Aqui, os campos obrigatórios, então. Então, a gente tem que ter um código, o nome do cliente, o CPF, a parte de endereço, tá? Então, vou botar aqui Rua X, por exemplo. Aí tem a parte do número, tá? Que não seria obrigatório, mas, né, se tiver, pode informar. A parte do complemento também não é obrigatório, né, mas pode informar também, questão do endereço. E esse campo aqui, o bairro, tá? O bairro é um campo que eu vejo bastante, né, cadastros, né, em algumas situações que não tem informado. E esse campo hoje, o Cefaz, ele valida para emissão da nota fiscal eletrônica, né? Então, se você não tiver esse campo aqui informado, a nota provavelmente vai rejeitar, né? Ela vai ter, e aí o sistema ele te avisa ali que não tem informado no cadastro do cliente esse campo, né? Aí tem que vir aqui informar e depois transmitir a nota de novo. Então, se o cliente não tem bairro, a gente sempre recomenda botar alguma coisa genérica aqui, né? Geralmente é interior, que não tem bairro, né? Então, pode escrever interior ali só para poder, né, não estar usando essa rejeição de nota depois lá na frente. Tá? Então, é um campo que tem que ser informado. Depois a gente tem a questão da cidade, tá? Na cidade, a gente tem dois campos aqui, ó. Nesse campo da direita, se a gente quiser escrever as 3 primeiras letras da cidade, por exemplo, eu quero buscar a cidade aqui de Panambi, tá? Então, eu vou escrever as 3 primeiras letras. Ó, e vou dar um Enter aqui no meu teclado. E aí ele vai buscar para mim toda a relação de nome de cidades com que eu escrevi, né, já trazendo ali a cidade que eu preciso, que é Panambi. Então, é uma forma mais prática de vocês, né, pesquisarem a cidade ali na hora de informar. Depois só clica ali e seleciona. E depois a gente tem aqui também a questão do CEP, tá? Então, na parte aqui de endereço, basicamente o que a gente precisa seria isso para emissão de nota. Outro campo muito importante para nota, né, que o Cefaz também valida, é a inscrição estadual. Então, a inscrição estadual aqui a gente vai ter aqui embaixo, e vai ter um botãozinho aqui também, né, que ele faz a consulta ali da inscrição estadual conforme, né, o CNPJ do cliente. Se o cliente, a gente tem algumas situações em relação à inscrição estadual, né?
porque o cliente também ele pode ser um produtor rural, possuir inscrição estadual, né? Então, a gente informa aqui. Depois, a gente tem clientes também que podem ser isentos, que é questão, acho, de órgão público, talvez igreja, alguma coisa assim nesse sentido, né? Então, esses tipos de empresa que são isentas, a gente tem que vir aqui nesse campo e escrever isento, tá? Para a gente poder estar validando depois na nota dizendo, né, que esse cliente é isento de inscrição estadual. Então, para esses clientes específicos, a gente escreve aqui isento. Os que tiverem inscrição estadual vai informada, e no caso do CPF, né, que não tiver inscrição estadual também, não informa nada, deixa em branco, tá? A gente tem alguns campos aqui no lado, né, de repente, alguns de vocês não tenham esses dois campos, mas, né, atualizando o sistema vai aparecer nessas versões mais recentes, que é o campo contribuinte de ICMS, né, para dizer quando que o cliente ele é contribuinte desse imposto, a gente marca aqui, tá? E hoje, né, a questão do MEI, né, hoje o MEI, né, tem a maioria dos MEIs, acredito eu, já são obrigatórios a ter inscrição estadual, né, com uma nova normativa que teve. Então, a gente também acrescentou, né, essa opção aqui agora, que é para marcar quando o cliente for MEI, tá? O contribuinte do ICMS, a maioria vai ter inscrição estadual, mas pode ser também que uma pessoa jurídica, né, ela tenha inscrição estadual e não seja contribuinte do ICMS. Tá? Então, é importante a gente saber isso também. Tá? Basicamente, em relação à inscrição estadual, é isso aqui. Tá? Mas se o cliente tiver, precisa informar para a questão da nota. Tá? Senão, ele também vai acusar a rejeição lá na hora de fazer a nota. De campos obrigatórios, né, essenciais, vamos dizer assim, para a nota fiscal hoje, seriam esses daqui, tá? Então, só a gente retomando, vai ser, né, o CPF, o CNPJ, né, a parte do endereço, né, inclusive o bairro ali que tem que informar, e a inscrição estadual, tá? Se não tiver algum desses campos, né, aí pode, né, acusar rejeições ali depois nas notas fiscais, tá? A gente aprofundando um pouquinho mais aqui, então, na parte do cadastro, aqui eu mostrei para vocês, né, até o momento, como eu faria um cadastro manual. Então, se eu quisesse vir aqui e gravar, ó, né, ele ia me avisar que já tem um cadastro lá para esse CPF, né, eu dou OK aqui, ele vai gravar, pronto, ele limpa a tela, posso fazer o próximo cadastro, tá? Mas a gente aprofundando um pouquinho mais, a gente vai ter, então, agora a opção aqui, na hora de cadastrar, que é aquele F4, consulta contribuinte Cefaz. Tá? Tem muita gente que não conhece essa ferramenta aqui, ela ajuda muito na hora de cadastrar quando for no CNPJ. Então, se a gente for aqui, deixa eu só pegar um CPF aqui, um CNPJ, para mim fazer o teste para vocês. Aqui. Eu vou pegar o CNPJ aqui da Farol Software, tá? Então, quando eu clicar ali no F4, nesse momento que eu clicar no F4, ele vai abrir essa telinha aqui para mim, né, onde eu vou poder consultar no Cefaz, né, ou na Receita Federal. Eu tenho as duas opções, tá? Nem sempre vocês vão conseguir obter a consulta nessa primeira, que seria ali o Cefaz, né? Porque se o cliente não tiver inscrição estadual, ele não traz aqui a consulta, porque ele não tem registrado nessa base de dados deles. Mas, se não funcionar na primeira, provavelmente vai funcionar na segunda, que é na Receita Federal, tá? Mas eu fazendo aqui pela primeira, eu vou botar o F daquele cliente, então, né, Farol aqui do Rio Grande do Sul, e vou digitar aqui, né, o CNPJ da Farol. E vou clicar aqui em consulta. Aí ele vai usar o certificado digital da máquina de vocês, né? Tem que ter ali o certificado digital funcionando, instalado na máquina, né? E aí ele vai me trazer aqui o cadastro conforme o que tem lá na base de dados do Cefaz. Então, eu posso estar marcando aqui, ó,
essa opção, esse quadradinho aqui, e clicando em inserir. E aí ele já me traz todos os dados daquele cliente. Então, eu não preciso fazer, né, escrever, digitar campo a campo, né, quando eu for um CNPJ. Eu posso ir ali, né, fazer essa consulta rápida e ele já me traz todas as informações que eu preciso, né, inclusive ali a inscrição estadual. Aí, se eu quiser vir aqui e clicar no botãozinho, né, para fazer aquela pesquisa, testar, ó, ele já me diz ali, ó, a inscrição estadual, que é essa que eu já tenho ali, é válida. Então, ele já me trouxe a inscrição estadual da Farol também, tá? Então, essa consulta, essa forma de cadastrar, né, se torna bem mais prática, bem mais rápida ali na hora de fazer um cadastro de CNPJ, tá? Lembrando que isso é só para CNPJ, né? O CPF, ele não consta na base do Cefaz, né? Ele não tem essa parte de cadastro. A gente, então, entrando um pouquinho mais aqui, né, em outros campos que a gente tem, e é interessante falar também dentro do cadastro do cliente ou do fornecedor, vai ser, então, aqui esse campo do e-mail, tá? Aqui a gente pode estar informando um e-mail para esse cliente, né? E no momento que a gente informa um e-mail aqui para o cliente, a gente tem uma configuração hoje dentro do sistema para poder enviar, né, as notas por e-mail, nota cancelada, boletos, né? Então, vocês conseguem enviar isso direto do sistema Finco, né? É uma configuração que a gente faz, né, junto com um Gmail, por exemplo, que vocês tiverem de uso, e aí vocês conseguem enviar essas notas direto por aqui. O sistema já faz esse envio, né? Inclusive, na emissão da nota, tem como configurar para ele já enviar direto, né? Então, tu emitiu a nota, ele já vai enviar lá para o e-mail cadastrado aqui, né, do cliente. E depois tem a opção também de enviar manualmente, também, se precisar, por dentro do sistema, tá? Mas é uma ferramenta muito usada hoje, né, pela praticidade de enviar, né? Não precisar ficar salvando arquivo, entrando em e-mail e enviando depois, tá? Aqui nessa primeira tela, nessa primeira aba que a gente fala, que aqui é a física jurídica, né, a gente tem as abas aqui. Aqui nessa primeira tela, né, basicamente o que a gente teria de informação, assim, importante para a gente falar do cadastro de cliente seria isso, tá? Que é a parte de endereço, né, e essa questão aqui do e-mail, né, para quem hoje não usa, né, pode estar chamando a gente ali para configurar e já poder estar usando dentro do sistema essa questão do e-mail também, tá? Nossa segunda aba aqui, ó, informações adicionais, tem alguns campos interessantes também aqui, né, e que vale a pena a gente comentar e falar. Um deles é o campo vendedor, tá? Para quem usa hoje o Aprove, ele é um aplicativo de vendas, né, externo, e ele é um aplicativo offline, tá? Para quem não conhece, né, esse nosso aplicativo. Então, no aplicativo de vendas, para quem hoje já usa ele, o vendedor, né, quando você quer atrelar o cliente a um vendedor específico, né, você vai dizer que só aquele vendedor vai, né, vender para esse cliente, né, porque dependendo do vendedor, ele tem uma carteira de clientes, digamos assim, né? Então, para a gente atrelar isso dentro do sistema e levar lá para o aplicativo, vai ser esse campo aqui, tá? Então, vou dizer que a Farol Software vai ser, né, atendida lá pelo vendedor gerente geral ali, por exemplo, tá? Então, seria este campo aqui no cadastro do cliente, né? Outro campo que a gente tem aqui é esse classificação, tá? Ele é um campo que você pode usar como um filtro, tá? Então, eu quero classificar clientes que eu tenho em grupos, por exemplo. Então, eu vou classificar lá eu vou dar um exemplo eu vou classificar só os clientes que eu tenho de escola. Aí eu poderia criar uma classificação, né? Eu vendo merenda escolar, entendeu? Aí eu vou só classificar os meus clientes que são escola e põe uma classificação ali, escola, por exemplo.
E aí depois eu vou conseguir filtrar esses clientes e separar em relatórios, como em relatórios de venda, né? Daqui a pouco em algum relatório de financeiro eu consigo fazer esse filtro e saber só o que eu vendi para as escolas, por exemplo. Então é um campo hoje que vocês podem estar, né, usando para esse sentido ali de usar como um filtro e classificar grupos de clientes, né, separados. Para criar essa classificação, a gente consegue fazer aqui já no cadastro, caso não tenha, né? Então, nesse primeiro campo aqui, ó, a gente pode clicar ali no F3, né, que vai ser incluir e altera a classificação. Ele vai abrir essa telinha aqui para a gente. Aí ele vai pedir ali para gerar um código, né? Eu posso gerar um código de classificação no F3. E vai pedir uma descrição da classificação, que aí eu botaria ali, então, escolas. Um exemplo, né? E depois aqui tem a questão de conta e conta principal de clientes, que isso aqui é para uma questão de integração ali com o centro de custo, tá? Mas para quem não usa hoje o centro de custo, né, basicamente seria essas duas informações aqui que precisa, tá? Então, gerar um código e o nome da classificação. E eu clicando aqui no gravar, pronto. Ele já cadastrou aquela classificação para mim, né? Inclusive, eu posso vir aqui na aba consulta e já vejo as classificações ali que eu tenho criadas, tá? Aí, depois eu fechando essa telinha aqui, posso vir aqui e dizer, então, que esse cliente aqui, ele vai ser, né, lá dentro das escolas, e depois eu posso usar, né, esse campo aqui como um filtro para um relatório de venda, por exemplo. Outro campo que a gente tem aqui é esse campo grupo familiar, tá? Muitos não conhecem também esse campo, mas ele também vai servir como um filtro para vocês, né? Um exemplo que eu posso usar para que ele serviria é quando você tem lá um cliente, por exemplo, vamos botar aqui, ó, vamos usar esse exemplo aqui, ó, família Silva, tá? Então, eu vou ter um cliente lá que é o Robson, né? E dentro da família do Robson tem a Maria também, né? E os dois, né, eles são clientes meus. Só que aí o Robson, ele pode comprar de mim hoje e no outro dia a Maria vir aqui, né, e pagar a conta do Robson, né. Então, eu tenho esse campo grupo familiar para mim fazer uma correlação, né, entre os dois cadastros ali que eu vou ter dentro do sistema, do Robson e da Maria. Então, eu sei que eles são, né, do mesmo grupo familiar e um pode vir pagar a conta do outro, né, e eu consigo usar esse campo aqui também como um filtro, né, tanto para, principalmente lá na parte da hora de fazer a quitação do contas a receber, né, então eu consigo usar esse campo aqui como um filtro lá. Aí, no momento que eu botei lá e filtrei, ele vai aparecer, né, tudo que tem lá de financeiro a receber do Robson e da Maria. Então, basicamente, esse campo seria para essa funcionalidade, tá? Para criar o grupo familiar, mesma coisa. A gente pode vir aqui, nesse primeiro campo aqui, clicar no F3. Ali vai abrir essa telinha, onde vai, né, ter que gerar um código e botar a descrição também. Então, vou gerar um código aqui, ó, no F3 também de novo, ó, que nem a legenda. Né, ponho a descrição ali. Vou botar aqui, então, família Silva, por exemplo. Né, dou um gravar. Pronto, já cadastrei, né? Vai aparecer ali também na aba consulta, né, os grupos familiares que eu tenho. Fechando a telinha aqui, eu consigo vir aqui depois, né, e tá escolhendo ali, vinculando, né, esse cadastro aqui com o grupo familiar, tá? É interessante a gente dizer que a maioria dos campos e das telas dentro do sistema, o F3, ele sempre vai ser para cadastrar, e o F2 vai ser sempre para consultar, tá? Então, aqui dentro desse campo do grupo familiar, o F3 ali é o cadastro, o F2 consulta. Então, se eu clicar aqui no F2 teclados, ele vai abrir para mim consultar, tá? Basicamente, todas as telas, né, vai ser
vai ser F2 consulta e F3 cadastro, né? Tem alguns campos que não vai ter a consulta, mas tem outros que vai ter os dois, né? Dependendo da informação ou do campo que tiver, tá? Então, nessa segunda aba aqui, informações adicionais, os campos interessantes, né, da gente ter comentado seriam esses. Depois tem algumas outras informações ali, né? É claro, aí são informações, caso precise informar, podem informar ali para completar e deixar o cadastro do cliente mais completo, né? A atividade profissional ali, né? Isso vai de cliente para cliente, conforme quiser usar. A gente vai ter, então, outras abas aqui, ó, informação, filiação com o PUC. Também vai ter algumas informações aqui, né? Se precisar, pode informar também para o cadastro do cliente. Depois a gente vai ter a informação info financeiras. Nessa aba aqui específica, a gente tem uma outra ferramenta dentro do sistema interessante, que é a questão da condição de pagamento, tá? Então, essa condição de pagamento aqui, a gente pode vincular uma condição de pagamento ao cadastro do cliente. Então, eu vou fazer uma venda, eu faço uma venda a prazo para aquele cliente, e esse cliente, ele é acostumado a comprar sempre, por exemplo, em uma vez para 30 dias, né, lá na minha condição de pagamento. Então, ele já vai trazer essa condição de pagamento como... ele já vai trazer ali, vamos dizer assim, na tela já para ti, como não que seja obrigatório, ele vai trazer por preferência, ali, vamos dizer assim, né? Então, um exemplo, quando eu for fazer uma nota, ele já vai me trazer essa condição de pagamento lá escrita embaixo do nome do cliente, né, dizendo que ele usa essa condição aqui de preferencial. Esse era o nome que eu estava querendo achar, preferencial. Então, você consegue usar, né, e atrelar esse campo aqui, condição de pagamento, para depois tu já, né, quando for fazer nota, tu já sabe, ó, esse cliente aqui sempre vai ser, né, uma vez em 30 dias. Caso o cliente, né, naquele dia resolva, não quero fazer uma vez em 30 dias, eu quero fazer em 2 parcelas, aí tu consegue mudar, tá? O sistema permite. Isso aqui é só para tu, né, conseguir vincular e dizer que a preferência daquele cliente vai ser essa condição de pagamento aqui, tá? Para quem usa o Aprove também, esse campo aqui também é né, um campo que também depois a gente poderia... Eu não me recordo muito bem se ele leva ali para o Aprove como preferencial, mas se eu não me engano, ele também leva para o Aprove como preferencial, tá? Mas, basicamente, é para isso que serve esse campo aqui, tá? Condição de pagamento. Logo abaixo aqui desse campo, a gente vai ter, então, essa aqui, que o pessoal, eu já vi isso, já me confirmaram que leva preferencial para o Aprove a condição de pagamento, tá certo? Então, aqui, ele também vai levar a condição de pagamento preferencialmente lá para o Aprove, tá? Então, essa outra ferramenta aqui, ela é um tipo de bloqueio, né, ou controle, vamos se dizer assim, nas vendas a prazo. Então, a gente já tem aqui, ó, informações de limite a prazo de compra, tá? E a gente vai ter aqui o tipo de controle, valor de limite, prazo, né, e aí conforme ali também inicial e vencimento. Tem alguns tipos de configuração aqui. Tá? Então, se eu for ver aqui, clicar na F1 no tipo de controle, ele vai me dizer, ó, alguns tipos de configuração que tem aqui. Mas, eu exemplificando para vocês, um tipo de uso deles seria esse daqui, que é o limite sem intervalo de data ou prazo de pagamento. Então, eu vou estipular um limite que aquele cliente pode gastar a prazo e depois o sistema ele não deixa mais ele gastar aquela venda a prazo. Tá? E aí, esse limite é que ele é sem prazo de data, sem intervalo de data, sem prazo de pagamento. E depois tem ali configurações que tu pode botar um limite, né, de data ou de prazo. Né? Então, se eu selecionar essa opção aqui, ele vai me pedir esse valor limite. Né? Então, vou dizer que esse cliente aqui, ele pode comprar em R$ 500 a prazo. Né? E depois disso, o sistema não deixa mais, né? E aí só com algum tipo de liberação que eu dê para ele poder deixar. Né? E eu marco essa daqui
essa caixinha mensagem de atraso para ele me avisar, né, quando esse cliente também tiver vencido ali, em atraso, ele também vai te avisar, né, quando tiver extrapolado o limite também. Tá? Então, eu tendo essa configuração aqui, quando eu for vender para esse cliente, né, eu vendi lá até os R$500. Depois eu vou fazer uma venda que passou desse limite e ele vai me avisar na tela, tá? Isso tanto no cupom como na nota fiscal, tá? Dentro do sistema. Ele vai me avisar que ele já passou, extrapolou o limite dele, né? Ele vai perguntar se eu quero liberar. E aí hoje, dentro do sistema, a gente tem configuração para liberar também com senha de supervisor, aí se precisar, né? Então, ele vai pedir ali a senha de supervisor. Para quem não sabe o que é a senha de supervisor, dentro do cadastro de cada login, vamos dizer assim, de cada pessoa que usa aqui o sistema, a gente pode estipular permissões para aquela pessoa, para ela acessar certas ferramentas ou não, né? E tem a questão dos que são supervisor, que aí eles podem estar liberando algum tipo de bloqueio específico dentro do sistema. Aí, geralmente é um gerente de loja, vamos dizer assim. Então, quando você tiver, né, o supervisor ali, é só com a senha do supervisor, né, a senha que ele faz o login ali do sistema, que vai liberar, né, para o cliente, então, tá, nesse caso aqui, fazendo a venda, né, liberando ali, né, extrapolando o limite que ele tinha aqui. Então, né, uma ferramenta aqui para, né, esse controle ali, né, de vendas a prazo, né, seria essa daqui, né, para quem depois, né, tiver mais interesse, pode, né, pedir ali ou chamar pelo suporte, a gente pode estar, né, explicando ali, configurando e vendo as outras formas também que tem aqui de controlar esse limite, né, com data, com prazo de pagamento, né, tem bastante formas de configuração ali. Nessa aba aqui, basicamente, então, né, os campos importantes que a gente vai ter aqui são esses daqui, tá? Depois aí tem, claro, outros campos ali, se precisar informar, né, esses cartões de crédito aqui para marcar quais cartões que o cliente tem, né, para fim de informação do cadastro. Passando aqui, então, para a próxima aba, a gente vai passando, vai ter outras informações também de informação de cadastro, né, autorizados, que aí esse autorizados a gente usa aqui para fim de cadastro para dizer, ó, essa pessoa está autorizada a comprar no meu nome, aí eu posso deixar vinculado aqui dentro do cadastro para mim saber, né, então, a Maria está autorizada a comprar no meu nome e vai vir aqui comprar amanhã, eu posso cadastrar ela aqui, né, e dizer e saber que ela está autorizada a comprar no nome da Farol. E aí depois posso até botar um valor de limite ali para Maria, então, basicamente, é para isso que serve essa autorizados aqui que a gente tem. Depois a gente vai passando ali e vamos então chegar nessa aba aqui que é outras INP, tá? Que a gente vai ter alguns pontos importantes também em relação ao cadastro de cliente e fornecedor. Um dos pontos importantes aqui é a questão de inativar e ativar, né, esse cadastro. Então, esse cliente aqui, né, ele não é mais nosso cliente, ele não vem mais, né, faz tempo que não compra com a gente. Eu posso estar indo lá, então, inativando o cadastro desse cliente, né, para minimizar, ele não vai aparecer em certas consultas, então acaba deixando um pouco as consultas de vocês mais limpas, né. Daqui a pouco tu vai fazer uma consulta, tem um monte de cliente que vocês já não tem mais, que não compram com vocês, né, a gente pode inativar para, né, fazer uma leitura mais limpa, vamos dizer assim, no sistema depois. Então, a questão de inativar e ativar o cadastro seria aqui, né? Clica no ativa, clica no inativo e grava ali também o cadastro do cliente, tá? Outro campo importante aqui que a gente vai ter é esse ramo de negócio, tá? Esse inativar e ativar também, depois a gente tem uma opção dentro do sistema que vocês podem inativar mais de um cliente ao mesmo tempo também, tá? E isso também hoje serve para os produtos, né? A gente tem lá essa opção de inativar mais um cliente ao mesmo tempo, tá? Então, outro campo que tem aqui, que é importante, é o ramo de negócio, tá? Esse campo ramo de negócio,
Se a gente clicar nele aqui e clicar no F1, que é a consulta ali, ó, ele vai me trazer, né, o ramo de negócio desse cliente. Então, né, se ele é geral, se ele é comércio, se ele é indústria. E para algumas funcionalidades hoje dentro do sistema, né, esse ramo de negócio tem que ser informado, né, principalmente para quem tem produtor rural e precisa destacar o fundo rural nas notas, né. Então, quando você precisar destacar o fundo rural, né, esse campo aqui tem que estar informado para ele poder, né, levar a configuração e fazer o cálculo lá do fundo rural para esse produtor, né. O rural, né, é a contribuição previdenciária, né, que é obrigatória. Isso incide na atividade do produtor rural, né, seja pessoa física ou jurídica. Então, quando for ter que destacar o rural, precisa estar marcado aqui como produtor rural. Esse número 2 ali, ó, tá? Então, precisa estar informado aqui, né, esse ramo de negócio. E quando eu informar ali o produtor rural, ó, ele já me liberou esse campo tipo fundo rural, ó, que antes não estava. Ó, se deixar em branco, ele não libera, ó. Então, né, quando eu botar o 2 ali, ele me libera ali, ó, o tipo fundo rural. Tá? Então, eu cliquei ali no tipo fundo rural, ó. Se eu clicar na F1 também para consulta, ele vai me trazer ali o tipo de cálculo que eu vou precisar fazer. Então, ali, ó, não calcula fundo rural, mas calcula terceiros. Né? Calcula fundo rural e terceiros. Né? Essas alíquotas de fundo rural e terceiros, elas vão estar atreladas já lá no cadastro da empresa do sistema de vocês. Então, para quem já usa, já tem essas alíquotas cadastradas. Mas depois, para você dizer se vai calcular só fundo rural ou só terceiro, né, ou os dois, aí a gente vai dizer pelo cadastro do cliente aqui. Então, vamos supor que ele calcule os dois. Tá? Então, é aqui que a gente vai dizer, né, se vai calcular um ou outro. Então, dois campos importantes aqui, né, que não podem faltar na hora de cadastrar um produtor rural novo, né, que precise destacar fundo rural lá nas notas, tem que informar esses campos aqui também. Outra questão que a gente tem aqui, né, é comentando por cima, mas para quem hoje usa o centro de custo dentro do sistema, uma forma de vincular para algumas funcionalidades que tem dentro do sistema para o cliente ou fornecedor, vai ser essa conta contábil aqui, esse campo aqui, né, que a gente vai informar lá a conta contábil do centro de custo, tá? Então, né, só repassando por cima esse campo, só para a gente não esquecer também, né, quem usa o centro de custos hoje, né, se precisar informar a conta contábil aqui no cadastro, tem que informar também. É isso para movimentar algum tipo de transação que tenha em relação ao fornecedor ou ao cliente dentro do sistema e depois aparecer lá para vocês nos relatórios lá do centro de custo, né, movimentar, né, toda essa parte ali lá, tá? O que a gente tem mais aqui que também é interessante falar nessa tela? Esse campo aqui, código mensagem, tá? Então, esse código mensagem aqui, ó, ele vai levar para a tela de nota, ele vai levar para orçamento, para o cliente, ele vai levar alguma mensagem padrão para aquele cliente, tá? Inclusive, no cupom fiscal, né, para quem emite cupom fiscal, se eu quero que apareça alguma mensagem para mim na hora de fazer o cupom, informar aquele cliente lá no cupom, para eu não esquecer alguma coisa daquele cliente, vamos dizer assim, seria esse campo aqui. Então, eu ponho uma mensagem aqui para ele, na hora que eu estiver fazendo lá o cupom fiscal, eu informei o cliente e ele me aparece a mensagem na tela como aviso. Tá? Então, basicamente, né, é para isso que serve esse campo. Como é que eu faço para cadastrar a mensagem? Então, eu clicando aqui no campo, ó, ele vai ter, então, a opção também, né, na F3, ali, cadastro. Aí ele vai abrir essa telinha aqui, onde a gente só vai precisar, né, clicar aqui no F3 para gerar um código e descrever a mensagem que eu quero botar ali. Então, posso escrever ali, cliente paga toda sexta-feira. Exemplo. E aí, quando eu for fazer algum cupom, alguma coisa assim, ele vai me dar aquela mensagem lá, né, e vai me avisar, né, que o cliente paga toda sexta-feira. Aí eu gravei aqui, pronto, ele limpou, né,
Tem a aba consulta aqui, ó, para ver todas as mensagens que eu tenho aqui cadastradas, né? Não preciso cadastrar de novo, depois eu posso usar a mesma mensagem se eu precisar para outro cliente. E aí, eu só venho aqui e informo, né, o número da mensagem que eu criei, né? Se eu tiver outro cliente, eu vou lá e informo, né, o número 3 dessa mensagem que também criei ali, tá? Outro campo que a gente tem aqui, também interessante falar, é esse menu aqui embaixo, essa aba aqui embaixo, dados para nota fiscal, tá? Aqui a gente vai ter algumas informações que a gente pode atrelar também ao cadastro do cliente, para ele puxar, né, preferencialmente já lá para a nota fiscal. Uma delas, ali, ó, a mensagem fiscal também, né, para a nota fiscal eletrônica, né, quase o mesmo sentido dessa dali de cima. Então, a gente pode vir ali, dar um F2 para consultar, ó, que tem ali embaixo, consulta mensagem, dados adicionais. Então, vai ter já algumas cadastradas ali, né? E se eu clicar no F3, também vou cadastrar. Que é a mesma forma de cadastrar, né? Vai clicar ali no F3 para gerar um código e vai descrever a mensagem. Então, dados adicionais da nota. No momento que eu informar essa mensagem aqui, puxar esse cliente da nota fiscal, ele vai sair lá no rodapé da nota, né? Bem lá embaixo da nota lá, já vai sair nessa descrição que tem aqui e vai aparecer lá na hora que vocês estiverem fazendo a nota também nos dados adicionais, tá? Então, uma forma de botar alguma mensagem fixa ali de fiscal, talvez, para o cliente na nota, né, que sempre tem que puxar, pode botar por aqui neste campo aqui, até lá o cadastro dele. Outros campos que a gente tem aqui que a gente poderia vincular é o local de estoque, né, então um local de estoque específico desse cliente, né, quando for vender, vai puxar para esse local de estoque. Natureza de operação, né, que é o CFAP hoje, então, né, eu vou dizer que para esse cliente eu sempre vou vender numa natureza de operação específica, né, a transportadora, né, o banco para boleto, né, a lista de preço também tem aqui embaixo, ó. Então, eu tenho mais de um tipo de lista de preço dentro do sistema, né, então, a lista de preço, um exemplo para vocês entenderem melhor, por exemplo, eu tenho uma lista de preço que é para venda de varejo e tem uma outra que é para venda para algum outro tipo de venda, né? Então, tem tipos de clientes que eu vendo com preço e tipos de clientes que eu vendo com outro preço. E eu posso criar duas listas, né, com margens de lucro diferente, com, né, preços de venda diferentes, digamos assim. E aí eu consigo controlar isso dentro do sistema, né, e consigo vincular o cadastro do cliente aqui, né, uma lista de preços ali específica para ele, tá? Dentro da lista de preços, a gente pode ter hoje até 4 preços de venda, né? Então, quando eu informar aqui a lista de preço padrão, por exemplo, que é que eu tenho aqui, né, que a lista é essa aqui, ó, 1 e 1, né, mês, ano, sequência 1, eu posso informar aqui os preços de venda, né, se vai ser o preço de venda 1, 2, 3 ou 4, né, então se eu clicar ali no F1 ali, ó, por exemplo, ele vai me pedir qual dos preços de venda que eu informar. Geralmente o pessoal usa, né, o preço de venda 1, uma venda à vista, às vezes eles usam como preço de venda 2 uma venda a prazo, né, um preço maior, às vezes é um preço com desconto, né, poderia ser usado nesse sentido aqui, né. Então, vou informar que para esse cliente vai ser essa lista de preço ali, e vai ir com esse preço de venda aqui. E aí ele também, né, já vai buscar, na hora de fazer a nota, por essa lista de preço e aquele preço de venda. Tá? Então, são algumas informações ali que a gente consegue, né, vincular o cadastro do cliente, né, para não precisar ficar informando lá na hora de fazer a nota, né, se é uma coisa fixa, né, a gente já consegue fazer. Aqui também tem algumas outras coisas que é venda consumidor final, que é para, né, sempre quando esse cliente vai vender é consumidor final, né, suspensão de IPI, quando não vai ter IPI, né, porcentagem de desconto, tem alguns outros campos ali que a gente pode atrelar junto, tá?
Basicamente, então, nessa tela é isso aqui, né? A gente tem bastante informação aqui nessa aba, né? Outras NIF. Então, nessa aba aqui seria isso, né? De importante, assim, né? Que eu poderia dizer para vocês. A gente pode ir passando aqui, ó, nessa setinha, ó, umas setinhas aqui, ó, a gente pode ir passando e vai ter mais algumas abas, tá? Então, vai ter abas lá, representantes, referências bancárias, tudo questão de informação, tá? Documentos, SPC Serasa, que esse SPC Serasa, hoje é uma coisa que consegue vincular com o sistema para consultar, né, o CPF do cliente no Serasa, mas ele tem que fazer um tipo de contrato, né, com eles, é uma coisa à parte, né, então só para entenderem essa parte ali da consulta do CPF, né, hoje a consulta do CPF tu não consegue fazer no Cefasco, né, consegue fazer por uma outra plataforma, vamos dizer assim, o Serasa seria uma, né, só que eles têm um plano, né, tem um valor, assim, para poder fazer essas consultas. E aí depois, né, com esse plano, né, você consegue vincular, né, cadastrar com o sistema e fazer a consulta direto por aqui, tá? Mas tem que adquirir esse tipo de serviço, vamos dizer assim, separado também, né? Mas depois a vinculação e o uso pode ser tudo por dentro do sistema. A gente vai ter, então, aqui a aba histórico também, né, que é, se a gente quiser informar algum histórico para o cliente, para não esquecer, né, o que foi feito, o que foi vendido, o que faltou, enfim, né, pode ir botando aqui, cadastrando, e depois, quando precisar, pode vir aqui pesquisar para se lembrar o que aconteceu, o que foi feito. Endereço de boleto de entrega, né, informações ali também que ele vai trazer como preferência lá na hora de fazer o boleto para entregar o material, por exemplo. E depois, a gente vai ter, então, aqui a aba consulta, tá? Essa aba consulta aqui, a gente pode fazer por aqui a consulta dos clientes. A gente vai poder fazer alguns filtros, né? Então, vai ter filtro de cliente, filtro fornecedor, filtro associado ou todos, né? Então, posso diminuir aqui minha busca quando eu quiser só, né, pesquisar pelo cliente, por exemplo, né? E aí eu posso pesquisar pelo nome, né? Então, se eu for escrevendo aqui o nome, ó, ele vai trazendo conforme eu vou escrevendo. Ou posso, né, fazer pelo parcial ali, né? Então, posso vir aqui, digitar o parcial, depois pesquisar ali, para ele me trazer só, né, os clientes que têm relação com aquilo que eu escrevi, né? Então, no caso, software, né, só apareceu ali a Farol Software. Então, aqui seria uma maneira de poder fazer a consulta depois desses cadastros, né? E aí, se eu precisasse entrar no cadastro para editar alguma coisa assim, né, eu venho aqui, clico 2 vezes ali em cima, ele abre de novo lá para o cadastro para me arrumar, fazer o que eu precisar fazer e depois, né, vim aqui gravar de novo. Outra forma que a gente tem de consultar o cliente, né, sem ser por essa aba consulta aqui, é nesse campo código, né, onde a gente clicou lá no F3, lá no começo, ou no F4 para cadastrar, né, a gente também vai ter, então, o F2, né, que o F2 é a consulta. Então, a gente clicando aqui no F2, a gente consegue fazer as mesmas consultas, só que com um pouco mais de filtro. Então, a gente vai ter ali nome fantasia, a gente vai ter código, CNPJ, CPF, e aí vai ter inscrição estadual, cidade, aí tu pode pesquisar, né, pelo que você achar melhor ali, só tem que marcar, né. Então, quero pesquisar cliente, quero pesquisar pelo CNPJ. E aí, conforme eu for digitando o CNPJ, né, ele vai buscando ali os clientes, vai diminuindo o meu filtro. E depois também aqui é pesquisa parcial, só precisar. Tá? Então, basicamente, né, a consulta seria isso aqui. Achei o cliente ali, eu preciso arrumar, posso clicar 2 vezes, ele entra no cadastro ali, né? Quando eu clico 2 vezes ali no cadastro, ele me traz só o código. Mas aí eu dou um Enter aqui, ó, e aí ele abre o cadastro do cliente, tá? Então, eu preciso dar o Enter ali só para ele buscar as informações, né? Então,
Basicamente, a gente fechando, né, essa parte hoje, esse assunto dos cadastros de clientes e fornecedores, né, os campos obrigatórios, né, as ferramentas que a gente tem ali que pode ser usada, né, nesse tópico de hoje seria isso aqui, tá? A gente também tem alguns outros relatórios dentro do sistema, se precisar, que é relatórios de cadastro de clientes, né, se precisar tem também, né? Então, só como interessante a gente dizer isso, que é, às vezes a gente precisa tirar algum tipo de relatório, né, a gente tem também isso, então, ali, cadastros de cliente. Aí a gente pode, tem alguns outros relatórios, mas isso aqui é um exemplo só, né. Então, a gente vai ter ali, ó, eu quero pegar só os clientes ativos, por exemplo, né, a questão dos inativos e ativos, né. Aí eu posso filtrar ali cidade, ó, o campo classificação que a gente viu, ó, tem aqui nesse relatório também, né. Então, eu posso pegar os clientes que é só da escola, por exemplo, né, e posso ver o cadastro só dos meus clientes que são da escola, né, e no momento que eu botar imprimir ali, aí ele vai me gerar um relatório, né, conforme as informações ali que o relatório gera, desses clientes só ali, escolas, por exemplo, se fosse o caso. E lembrando, né, que se precisar também ali desativar algum cliente, a gente tem, então, essa desativação em massa ali, né, para desativar mais de um ao mesmo tempo, tá? Aqui um exemplo, ó, ele vai trazer todos os clientes, aí ele traz ali os dados deles, né, que é a questão de telefone, né, depois a gente tem um que traz o e-mail, geralmente relatórios quando precisa fazer algum tipo de contato, não é recontato com os clientes, né, relatórios que vão ajudar vocês também ali a atualizar informações do cadastro, talvez alguma coisa nesse sentido, tá? Eu acho que com isso a gente, né, da minha parte aqui, a gente finaliza esse tópico hoje, né, que seria o cadastro de cliente, fornecedor e associados, tá? Se quiser prosseguir aí, Carlos, acho que da minha parte, então, aqui, fechou. Tá ok, pessoal. Coloquei no chat ali para vocês, então se vocês tiverem alguma questão de dúvida, querem algum tipo de manual mais específico do sistema, a gente tem algumas coisas do material já pronto, tá? Esse vídeo vai ser divulgado, depois vai deixar, nós vamos colocar ele no YouTube, eu não tá passando o link também para vocês, tá? Dos assuntos futuros que já tem agenda, no caso, vocês querem alguma sugestão, reforço, passam para nós, tá? Alguma coisa a mais. E a gente fica à disposição. Então, via chat, via e-mail, né, no WhatsApp, se vocês querem conversar com nós, se tiver alguma questão em específico de cada empresa, tá? Outra questão que eu quero reforçar com vocês é no próximo treinamento, se vocês puderem entrar, indicando o nome de vocês e a empresa, tá? Para nós conseguir identificar quais as empresas que estão participando do treinamento. Tá? Isso é muito importante para nós, tá bom? E da minha parte seria isso. Não sei se o Lua está na sala ainda, mas vamos para o próximo treinamento, então, na próxima semana, tá bom, pessoal? Muito obrigado pela participação de todos aí, tá bom? Um abraço.